Nas tuas mãos, Pai, que o Espírito Santo já falou no coração dele e venha falar nessa noite ao nosso coração, Pai. Que o nosso coração, Senhor, já esteja pronto para ouvirmos a palavra do Senhor. Usa ele, Senhor, ele é apenas um canal, Senhor, e nós vamos ouvir nessa noite a tua palavra com as bênçãos do Senhor sobre a vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Boa noite, amados. Paz seja convosco. Pode se assentar, pode ficar tranquilo. Me colocar aqui, porque senão eu bato nas coisas. Amados, eu gostaria que vocês já fossem abrindo suas Bíblias e localizassem Colossenses 3:13. Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, carta escrita aos Colossos. Uma carta, apesar de Paulo não ter ido até esse local, mas ele conhecia os costumes daquela igreja, daquele local. E Paulo, quando escreveu ainda aos Colossenses, ele ainda estava preso, ele estava em Roma. Imagine, Paulo estava preso, recebia as informações através de cartas, e o Senhor revelava e ele escrevia aquele povo. Que dia nós, né? Nós pudéssemos fazer isso também. Nos momentos de tristeza, nós conseguíssemos dar glória a Deus, levantar e ainda edificar outras pessoas. Essa igreja, Colossos, esse povo de lá, era uma igreja que estava com excesso de intelectualismo. Tinha ficção por regras e cerimônias. Um povo com dificuldades, conheciam a palavra, porque aqui fala que eles eram intelectuais, a palavra, o conhecimento, mas ainda tinha algumas coisas a serem tratadas. E assim nós vamos dar esse início na nossa pregação. Deixa eu só colocar aqui, senão eu me perco no tempo. Já vamos aí. Acho que consigo. Então acharam, amados? Amém. Colossenses 3:13. Eu não achei isso. Colossenses 3:13 vai nos dizer o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Amém. Já oramos. Agora vamos colocar um pouquinho do texto agora aqui. Amados, esse texto fala para nós de suportar. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Texto para analisarmos. Suportem-se. Suportem-se uns aos outros. Suportar. O que significa a palavra suportar? Suportar significa carregar, levantar, transportar. Ter sobre ou contra si algo. E não ceder. Aguentar, resistir. Ser capaz de segurar ou carregar. Também nos dá uma ideia de colocar-se abaixo de uma carga para conferir apoio. Segure um pouco aí a parte do suportar. Gostaria de, antes de entrarmos nesse assunto, falar um pouco para vocês sobre uma outra situação. Nós temos que ter bem firmados em nossos pensamentos que somos feitos filhos de Deus. Vamos abrir um parênteses lá para essa parte de suportar e vamos ver uma outra parte aqui. Somos feitos filhos de Deus. Antes éramos criaturas.
de Deus. Agora, por adoção em Jesus, somos feitos filhos de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Todo mundo tem consciência disso? Ninguém nasce filho de Deus. Nos tornamos filhos dele quando reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador em nossas vidas. Isso vai estar lá em João 1,12. Então nós éramos criaturas. A irmã falou de aceitar Jesus. Então, quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós, por adoção, se tornamos filhos de Deus. Mas existe esse processo. Então nós temos bem claro, nós éramos criaturas. Hoje nós somos filhos. Todo cristão nascido de novo é santo no Senhor Jesus. Ele já foi trazido do reino das trevas para a presença de Deus. Colossenses 1,3. Posicionalmente, todo crente é santificado. Entretanto, a santificação é um processo contínuo de separação do crente para Deus. Opa! Agora nós começamos a entender um pouco mais. Todo cristão nascido de novo é santo no Senhor. Nós deixamos de ser criatura, fomos retirados das trevas para a presença de Deus. Posicionalmente, todo crente é santificado. Entretanto, a santificação é um processo. Vamos frisar bem, esse é um processo contínuo da separação do crente para Deus. Vamos lá. Ainda segurem aí. Então, se estamos em um processo, logo temos um objetivo. Amém? Estamos num processo, somos salvos, temos um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Eu estou falando cristão. Qual é o nosso objetivo? Vida eterna. Amém? Então nós temos um objetivo, isso é claro. E objetivo nós não mudamos. O que nós mudamos é metas. Nós temos um objetivo. Nosso objetivo é Jesus, nosso objetivo é Canaã, nosso objetivo é a terra prometida. Então nós temos, claro, nós temos um objetivo. Deixa eu ver se eu consigo daqui mostrar para vocês. Esse é um gráfico bem fácil só para a gente entender. Então, ali embaixo fala que nós somos criatura. Parte de baixo. Existia uma separação. Através do Senhor Jesus, somos filhos. Nosso objetivo. Tem uma linha vermelha, tem uma linha azul e tem uma linha verde. Vamos falar primeiro da linha verde. O objetivo dessa pessoa está claro. Só que ele está um pouquinho fora. Digamos que somos nós. Eu se coloco nesse lugar também. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós estamos num processo. Foi o que nós entendemos. Nosso objetivo é a vida eterna. Estar com o Senhor. Só que às vezes nós estamos dali do Filho, nós ainda estamos muito fracos. Nós estamos ainda começando a querer se direcionar. Uns são assim, outros são como os vermelhos. O que acontece com o vermelho? O vermelho está com o seu objetivo central, o Senhor Jesus, e vai à luta, vai àquele objetivo. As metas deles estão mais alinhadas. Esse aqui, por exemplo, ele ainda está naquela fase de que, de vez eu dou uma lidinha na Bíblia, de vez eu dou uma lida na igreja. Ele já aceitou o Senhor. Mas ele ainda está nesse processo, ele está fraco, ele não está com o seu objetivo ainda bem formado. Ele tem um objetivo, mas ainda está caminhando muito lento. Temos um outro objetivo ali, um outro que está na linha azul. Da linha azul, ele pode ter começado muito bem. Ele tinha o seu objetivo alinhado com o Senhor Jesus, só que alguma coisa aconteceu e ele começou a cair. Seu objetivo não estava mais na presença do Senhor. Começou a vir a cair. Aí ele volta de novo. Aí ele cai de novo. E ele volta de novo a se alinhar. Está inconstante. O que nós poderíamos avaliar que essa pessoa estava enfrentando? Será que são as lutas? São as dificuldades? Descontentamento? Frustração? Mas, meus queridos, nosso alvo é Jesus. Nós podemos se deixar se abalar? Nós podemos sofrer, sentir dificuldades.
mas nós temos que se alinhar. Então as nossas metas, elas não estão muito alinhadas. Essa pessoa aqui, ela pode ser da seguinte forma: então, horas está bem, horas está baixo, conforme a situação. Nós não podemos ser assim, não podemos ser sensacional, conforme as coisas estão. Nós não podemos. Depois, logo à frente, ela consegue. Então vejam bem, uma outra situação que eu vejo: às vezes você está indo alinhado, passa uma dificuldade, aí de repente você vai num avivamento, num retiro, você começa a ouvir a palavra, aí você se alinha de novo e vai. Mas daí de repente, novamente, você começa a escutar músicas diferentes daquilo que você está acostumado a ouvir aqui na igreja, você começa a conhecer os amigos, e daí você começa de novo a voltar a aprender e sair do seu objetivo. E daí você cai. Quais são as metas? Nós temos que melhorar isso. Nós temos que seguir esse vermelho. Eu creio que esse vermelho aqui nós poderíamos identificar nas pessoas. Os heróis da fé. Os heróis da fé se alinharam, foram e estão com Jesus. Nós temos que pegar esses exemplos e seguir com eles. Amém. Melhorar as nossas metas. As metas, elas podem mudar a qualquer momento. Então, se os meus amigos, entre aspas, estão me deixando fora da presença de Deus, então eu deixo eles de lado e vou me acertar com o Senhor. Vou me alinhando. Se é as coisas do mundo que estão me afastando, vou me alinhando. Se é as coisas das dificuldades, vou orar, vou buscar. E vou me alinhando com Deus. Amém. As nossas metas têm que estar estreitas. Vamos estreitar as nossas metas. Amados, eu queria mostrar isso aqui para nós, para que nós tivéssemos esse entendimento. Agora nós começamos a voltar ao suportar. Vocês viram que existe ali a linha vermelha, a azul e a verde. Isso somos nós. E esse suportar me dá a intenção de falar ali, que ele fala sobre que nós possamos suportar, dar sustentação. Essa caixa está sendo sustentada por algo lá em cima, por uma viga, aquele ventilador, por um parafuso, e assim sucessivamente. Vocês estão sendo sustentados agora por esse banco. Então, sustentar também é dar esse apoio. Então vejamos, essa pessoa que está na linha vermelha, que está alinhada com o seu objetivo, ela não pode ficar também somente: eu estou certo, eu sei da palavra, eu busco, eu sei, só para ela, porque senão ela seria o quê? Egoísta. Então essa pessoa, ela tem que descer um pouquinho, ajudar essas pessoas que estão aqui a inclinar-se novamente e terminar um objetivo. Suportar, dar suporte, colocar seu ombro do lado dessas pessoas e dar suporte, porque se eu estiver somente pensando em mim, eu estou sendo hipócrita. A salvação é para aqueles que acreditam, mas aqueles que acreditam nisso vão saber através de nós. Amém. Então nós temos que buscar dar esse suporte. Nós temos sempre visto suportar, e a palavra fala ali também, suportar-vos uns aos outros. Suportar também as coisas más que as outras pessoas fazem conosco. Muitas vezes nós estamos preparados para quando as pessoas fazem coisas más para a gente, quando o inimigo é declarado. Mas quando o inimigo não é declarado, como é que nós fazemos? O exemplo que eu posso dar para vocês aqui, de pessoas que estão alinhadas com o Senhor, que estavam alinhadas com o Senhor, mas tiveram também os seus momentos de dificuldade. José começou com dificuldade. Seus irmãos o vendeu, foi escravo, trabalhou, mas o que ele tinha? Ele tinha um objetivo. Então quer dizer que as variações não importaram, ele sempre teve o seu objetivo. E o que ele alcançou? Ele se tornou governador do Egito, com a vontade do Senhor, porque o Senhor tinha promessa naquilo. Davi, da mesma forma. Davi começou já bem? Davi já foi o rei Davi? Não. O que aconteceu com Davi no começo? Davi já foi rejeitado de certa forma. Ele foi o filho que estava excluído, o filho que estava lá no trabalho. Foi o último a ser lembrado.
Mas o profeta queria, perguntou, não tem mais um? Aí vem, não, tem o Davi. Davi é ungido. O que ele pega já pela frente? Que barreira que ele pega? Golias. Batalha. Depois ele ajuda o rei fica legal. Aí quem que persegue ele? O rei. Mas o que ele fez? Ele não perdeu o seu foco, não perdeu o seu objetivo. Amém. Agora olha um exemplo aqui, uma situação que aconteceu com Davi. No Salmo 55, 12 e 13, não sei se puderem verificar, que eu não estou lá para projetar. Então, Salmo 55, o 12 e 13. Se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender. Aquilo que eu falei com vocês. O inimigo é declarado. Se você estava no seu trabalho e você tem alguém que você está evangelizando e alguém está se levantando contra você, então aquele ali é um inimigo, entre aspas, declarado, porque também é uma alma a ser alcançada. Mas ele já tem declarado o que ele está lutando contra você, ele não quer aquilo. Quando nós temos, por exemplo, alguém ainda na nossa família que não foi alcançado, e você começa a vir para a igreja, começa a ver, eles não estão alinhados com esse objetivo. Eles tendem a te levar a pensar coisas erradas. Não, você está indo muito na igreja. Não, deixe, pai, não faça mais isso, tem que dar mais atenção para um, tem que dar mais atenção para o outro. Então, essas pessoas, elas são declaradas. Agora, olha, vamos ver a sequência desse versículo ali, o 13. Então, vou começar de novo. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário levantasse contra mim, eu poderia defendê-lo. Mas logo você, meu colega, vamos trocar esse colega ali, irmão, porque se ele fala que é um colega, é alguém que estava próximo. Na minha tradução aqui está colega. Deixa eu ver aqui na minha, eu poderia defender, mas logo meu colega também, meu companheiro, meu amigo, chegado, você com quem partilhava agradável comunhão. Então alguém de próximo, alguém que estava com ele. E como é que a gente faz daí? Como é que a gente vai suportar? Porque a palavra lá que nós lemos no começo fala sobre suportar. Eu mostrei para vocês aqui um suportar de outra forma, dar suporte. Agora, eu estou falando para vocês de suportar as coisas que as pessoas fazem para nós. Aquela pessoa que às vezes dentro da igreja ainda está num processo, não está um processo bem alinhado, vem e nos fala algo que em vez de nos levantar, nos deixa para baixo. Como é que você faz? Como é que nós agimos com essa pessoa? Misericórdia, né? Misericórdia. Nós temos que ter esse bem claro em nós. Amar o próximo. Amar aquele que está ao nosso redor. Mas daí, uma outra coisa. As pessoas estão enfrentando dificuldades. Nós falamos dos amigos que podem estar próximos de nós e nos fazem mal. Agora eu vou colocar uma outra situação. As dificuldades da vida. E isso pode entrar também as dificuldades por algumas pessoas que estão caminhando conosco e nos tentam puxar para baixo, puxar fora do nosso objetivo. Essas pessoas, essas situações, que podem ser talvez uma falta de dinheiro, pode talvez ser uma falta à saúde, pode estar debilitada, você começa a caminhar mais lento, a talvez se ajoelhar, a talvez rastejar, mas nunca parem de avançar. É isso que o Senhor quer que nós façamos. E nós temos que saber que nunca nós vamos ter algo que nós para enfrentar que nós não consigamos suportar. Aonde está escrito isso? 1 Coríntios 10:13. Deus não permitirá que você seja tentado além do que você pode suportar. 1 Coríntios 10:13.
Deixa eu ver, achar aqui. Achem lá. Quem achar primeiro já pode ler. Vamos acordar aí, pessoal. Tá frio. 1 Coríntios 10, 13. Gálatas. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações se vocês não têm forças para suportar. Amém. Quando a tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la. Mas sim, vocês porão sem ideia. Amém. Então, toda situação que venha, Deus sabe que aonde você aguenta, até onde você vai suportar. Só que algumas pessoas acham que sempre está sofrendo muito. Não tem? Não tem aqueles que chegam para mim, nossa, você não sabe o que eu passo em casa. Nossa, aquela mulher lá parece às vezes um bicho. Aí tem aquele homem que chega lá, a mulher que fala do homem. Mas olha, aquele homem lá, você não sabe o que eu passo dentro daquela casa. É só eu que passo. Então nós tendemos a dizer que sempre o nosso problema é mais dificultoso. Você não sabe o que eu passo no meu trabalho. Ixi, lá é um negócio sério. Vocês não sabem o que eu passo na escola. Eu nem falo, às vezes nem falo que sou cristão lá, porque se eu falar, ixi, cai todo mundo em cima de mim. Mas o que Deus fala para nós na palavra ali? Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que você seja tentado além do que possa suportar. Outra coisa que nós temos que estar bem claro, amados, o que é tentação e o que é provação? Provação é aquilo que o Senhor nos traz para nos edificar, para que cresçamos mais. Provação ela vem por curto período, com o motivo de edificar. A tentação não. A tentação ela vem de quem? Do demônio. É isso sim, ela vem, mas só que um detalhe, ela vem com permissão do Senhor. Vocês conseguem entender isso? Ela vem com permissão do Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. E o inimigo está debaixo do poderio de Deus. Eu não vou me recordar, mas nessa novela que está passando agora lá, tem um rei lá. Esse rei teve autoridade e ele foi lá e destruiu Jerusalém. Com autoridade de quem? De Deus. Porque as pessoas que estavam lá estavam em desacordo com a vontade do Senhor. Então, com a autoridade de Deus, ele foi lá. E ele foi próspero. E ele deu guarida aos que estavam lá. Daniel, ele deu guarida a esse povo. Então, ele se alinhou. Teve horas que ele saiu fora do caminho. Mas ele não queria Deus. Mas Deus permitiu que ele crescesse e ganhasse aquela guerra, porque nós estávamos afastados do Senhor. Coríntios 10, 13 vai falar: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e que Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. E ainda mais, trata nosso inimigo, opressor e traidor. Como que nós vamos tratar então essas pessoas? Como que nós vamos tratar? Nós temos os nossos amigos, que às vezes fazem as coisas erradas, estão caminhando conosco, mas às vezes dão aquela pisada na bola. Saem fora do foco, nos prejudicam. Pode ser até uma situação de valores, alguma coisa. Você confiou e de repente ele não fez aquilo. Isso para os amigos. Os inimigos vêm e nos atacam, nos flecham, nos atrapalham, querem nos puxar para baixo. Então temos duas situações: os que estão próximos, os que estão longe, que são amigos e que são inimigos declarados. Como que vamos tratar com essas pessoas? Como que vamos sair então? Como é que nós vamos fazer para sair dessas situações que acontecem conosco? Muitas delas que o Senhor aprova que nós passemos, para que nós saiamos dela melhorados, aprendemos com as dificuldades. Como que nós vamos tratar essas pessoas? 1 Coríntios 13, 7.
que fala em 1 Coríntios 13:7? É muito conhecido. Tudo sofre, tudo vê, tudo espera, tudo suporta. Pode um pouquinho mais. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, qual que é a melhor ferramenta? Qual é a melhor coisa que nós temos para combater todas essas situações? O amor. Quem que veio e nos mostrou aqui? Nós não vimos, mas nós cremos na palavra. O Senhor Jesus, desde o momento que Ele esteve conosco, todas as ações dele foi com amor. Lá na cruz, com aqueles que crucificaram, Ele orou por eles, tratando com amor. Então, meus amigos, meus irmãos, não existe outra coisa, nós temos que amar. Amém. Amar e amar. Suportar. Como nós vamos suportar? Através do amor. E sem ter desculpa para sair fora do foco. Porque nós temos que amar. Amém? Amém. Tendo esse entendimento de darmos suporte aos que em determinados momentos estão fracos, com dúvidas ou ainda nos ferem com palavras. Foi aquilo que eu falei. As pessoas nos ferem com palavras. Críticas, difamação, pois podemos estar sendo aprovados por nosso Pai. Consegue entender isso? É o que eu falei. Muitas das vezes, pessoas estão sendo usadas ali com consentimento de Deus para ver como é que nós reagimos. Por quê? Porque é muito fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem. E nos momentos que as dificuldades estão batendo a porta, como é que nós vamos agir? Foi isso que foi falado. Mas, Amadeu, o Senhor não vai nos dar isso daí. O Senhor não vai. O Senhor nos conhece. Olha aqui a carta aos Hebreus, 12, do 2 ao 7. A carta aos Hebreus, ela não tem declarado quem escreveu o autor. Mas ela foi escrita por uma pessoa que tinha muito conhecimento do Antigo Testamento. E também tinha muito conhecimento do Novo. Faz uma comparação entre o Antigo e o Novo. O que era antes e o que era depois. Uma carta escrita aos judeus. Quais judeus? Aqueles que já tinham aceitado o Senhor Jesus como o único e legítimo Salvador. Só que eles começaram as dificuldades veio, eles começaram a querer voltar para o Egito, voltar para as coisas antigas. E quem escreve Hebreus fala sobre isso. Olha o que ele fala. Em 12, do 2 ao 7. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador de nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal posição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige, como a filhos? Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com as suas repreensões. Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos, pois qual filho que
que não é disciplinado pelo seu pai. Amém, amados? Foi o que eu falei. Nós temos que ter muito cuidado quando também estamos passando por essas dificuldades e pessoas vêm nos atacar, nos afligir, porque nós podemos estar que Deus pode estar usando isso para que nós, como que nós vamos reagir? Vamos espanar? Vamos se levantar? Vamos tirar? Então vamos ter cuidado. Vamos orar, buscar em Deus o que eu falei aqui, amor, dar suporte, suportar. Porque o amor vai superar todas as nossas dificuldades. Temos que amar. É isso que o Senhor vem falar conosco. É isso que o Senhor veio mostrar desde o início, quando Ele esteve com a gente. Amar, 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 amar e amar. Isso é nossa